Tiago, então, vai iniciar apresentando o primeiro caso. Tiago, que é residente do serviço de endoscopia do Hospital Nossa Senhora das Graças, como eu acabei de falar há pouco, né? Eu tenho a satisfação e a felicidade e a oportunidade de agradecer a vocês do Hospital Nossa Senhora das Graças, porque, igual ao Tiago, eu também fui residente de lá da endoscopia digestiva faz um pouquinho de tempo, né? Mas eu aprendi muito com os colegas do Nossa Senhora das Graças e acompanho a todos vocês. Tiago, a palavra é tua. Boa noite a todos. Estão vendo minha tela? Sim. Tá. Então, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Eu fui orientado pelo Dr. Rafael e a doutora Tienes, no meu caso clínico desse mês de junho. Então, é uma paciente feminina de 61 anos, aposentada, que veio encaminhada para o nosso serviço devido à coledocolitíase. A paciente apresentava coledocolitíase, um cálculo de 5 milímetros no colédoco distal. A anatomia era usual, com calibre de 7 milímetros. Pós-colestectomia de 2018. Pós-procedimento, ela apresentou uma fístula biliar do ducto hepático comum, que foi tratado com uma prótese biliar plástica lá em 2018. Historicamente, com a pregressa, ela tinha hipotireoidismo, dislipidemia, cirurgias era cesárea, varizes de membros inferiores e a colestectomia em 2018 com CPR com passagem de prótese pós-procedimento. Não tinha nenhum vício e usava simvastatina e eutirox. Em 12 de janeiro deste ano, a paciente foi submetida a CPRE para tratamento de coledocolitíase, sendo necessária a esfincterectomia e a passagem de balão extrator para retirada do cálculo. O procedimento não teve nenhuma intercorrência imediata. No dia seguinte, a paciente apresentou-se dor de forte intensidade no hipocôndrio direito, seguida de queda do HB de 13 para 10 pontos, e instabilidade hemodinâmica compensada com volume. Dela foi encaminhada para UTI nesse interim e foi realizada uma tomografia de abdômen. Na tomografia de abdômen do dia 13, no dia seguinte, apresentava um hematoma subcapsular hepático junto ao lobo direito com um volume estimado de 500 ml. Nós podemos ver aqui a flecha do hematoma subcapsular. Então, eu abro para todos, se alguém quiser fazer um comentário, qual é o tratamento que a gente tem que seguir a partir de agora? Um tratamento conservador com antibiótico, uma drenagem guiada por ecografia, fazer uma embolização com radiointervenção ou encaminhar para cirurgia. Doutor Viriato, teu... O mudo, é. Os... Perdão. Me permitem, antes da gente responder em relação à conduta, pedir para que os colegas façam um breve e objetivo comentário sobre a frequência dessa complicação, o hematoma subcapsular do fígado pós-CPRE, né, com intervenção, se já tiveram essa experiência, com que frequência vocês vivem essa complicação? Direto, aqui foi nosso primeiro caso. É, na literatura, o Tiago vai falar depois, é uma complicação bem rara. Não sei se algum colega já teve alguma intercorrência, mas para nós foi a primeira vez. Como a gente comentava ali no começo, eu tive uma única vez não sei se foi um hematoma ou se foi um extravasamento de contraste, né? Mas não cheguei a ter um hematoma. Então, Esse se foi ninguém mais. um procedimento bem simples, né? A princípio e foi uma coisa que passou desapercebida. Assim, a gente não viu no momento do procedimento. Se o Tiago não for comentar mais para frente, eu não sei como é que está a apresentação dele, a gente poderia fazer um comentário para justificar ou raciocinar como é que essa complicação ocorre. Tiago, tu vais comentar isso mais para frente ou não? Vai, Sim, ótimo. Então, por favor, Tiago, retorna aí com o comando da tua apresentação. então, foi optado então por uma reunião multidisciplinar
o tratamento conservador com antibiótico, a paciente estabilizou após o volume que eu tinha passado, o HB parou de cair, ficou em torno de 10, e, e daí a paciente ficou estável nesses 2 dias seguintes, só que no dia 15, 2 dias após, a paciente iniciou com febre. Foi realizada uma nova tomografia, e onde que a gente consegue ver que o hematoma subcapsular aumentou para quase 1.100 ml com gás, né, dentro do hematoma. Tiago, pode voltar. Isso. Volta lá aquelas perguntas ali, as opções da resposta. Alguém faria nesse momento outra? Não vale agora a dica que o Tiago já deu aí na evolução, né? Mas alguém faria uma outra conduta que não fosse inicialmente o tratamento conservador com antibiótico? Acho que não, né? Silêncio. Pode seguir, Tiago, por favor. Tá? Então, depois então que o paciente apresentou a febre e realizou essa tomografia, nós optamos por fazer uma drenagem guiada por ecografia com o nosso radiologista intervencionista, que foi drenado em torno de 500 ml. Aqui a gente consegue ver o hematoma. Ao total, o paciente drenou 1.200 ml, mais ou menos. Pela antibiograma foi escalonado o antibiótico, ertapenem e unazinha. O paciente se manteve estável nesses dias. Eh, Foi repetido daí no dia 20 uma nova tomografia, que a gente consegue perceber que o volume capsular do hematoma caiu bastante. Antes era 1.100 ml e agora estava em 640. Então o paciente ficou internado, e daí a gente, no dia 23, como diminuiu o débito do hematoma, da drenagem, a gente reposicionou o dreno, onde teve um volume, já estava em volume de 300 ml, sem sinais de debris ou sem evidências de septações. O paciente evoluiu com melhora clínica laboratorial, sendo realizada uma ressonância no dia 24, onde percebe-se pela ressonância que tinha diminuído bastante o hematoma, em torno de 500 ml. O paciente estava bem, sem dor, e, e foi optado, junto com a cirurgia geral, que estava acompanhando a cirurgia do aparelho digestivo, foi optado, então, por retirar o dreno 2 dias depois dessa ressonância do dia 24. A paciente foi de alta no dia 30, com antibiótico terapia por home care, conforme a orientação da infectologia para seguir tratamento por 30 dias. Depois de 14 dias da alta, a paciente teve melhora da dor abdominal e estava bem. No dia 31, então, um mês quase da alta, porque foi dia 26, né? Mais, né? Mais de um mês, quer dizer, a paciente retorna com dor abdominal em hipocôndrio direito e náusea no hospital aqui. Então foi optado por fazer uma internação hospitalar, e na internação já, conforme orientado pela cirurgia do aparelho digestivo e com o Dr. Rafael, doutora Tiene, a gente optou por fazer uma ultrassom junto com a doutora Gabriela, e que observou que a coleção perihepática se volumosa, homogênea, contendo agora finos septos, medindo em torno de 12 por 11 por 8 centímetros, com um volume estimado de 600 ml. Foi realizado novamente a punção, que daí agora o líquido que estava seremático, agora estava purulento. Então, a punção foi no dia 31, 3 dias depois foi feita uma nova ressonância, onde observa-se agora a resolução do hematoma subcapsular em torno de 80 a 100 ml.
com o dreno bem posicionado. A paciente evoluiu com melhora clínica, com redução do débito do drenagem em torno de 124, depois que fez aquela punção com a doutora Gabriela. Foi retirado, daí teve alta no dia 2 e foi retirado no dia 6 ambulatorialmente com o pessoal da cirurgia do aparelho digestivo, o dreno. O paciente retornou com a equipe no dia 3 de maio agora, com uma nova tomografia com resolução do hematoma. E agora vai seguir em acompanhamento em consultas. Quais são as mensagens que a gente vai deixar para casa? Uma comunicação efetiva com auxiliar na passagem do fio guia e troca de acessórios é de suma importância numa colangio. O controle da ponta do fio e guia e dos acessórios por radioscopia. Quando suspeitar no hematoma subcapsular, solicitar um exame de imagem para o diagnóstico precoce. E é muito fundamental uma discussão entre equipes, entre a radiointervenção, gastroenterologistas e a cirurgia do aparelho digestivo. Eu só vou fazer uma breve revisão de um slide, que o hematoma subcapsular é uma complicação rara, primeiro relato na literatura nos anos 2000, e a sua incidência pode ser maior do que relatada, porque pequenos hematomas podem passar despercebidos por serem assintomáticos ou levemente assintomáticos. Mas a mortalidade pode ser alta, pode ser até em 10% dos casos. Como o Dr. Viriato falou, as duas principais hipóteses da causa do hematoma subcapsular é que a inserção profunda do fio guia perfuraria as vias biliares intrahepáticas e o parênquima hepático, causando a ruptura de pequenos vasos intrahepáticos. E a segunda hipótese sugere que o balão extrator poderia causar uma ruptura das vias biliares, podendo causar tração exercida da retirada local. A principal manifestação é dor abdominal, seguida de anemia que o nosso paciente apresentou, hipotensão que o nosso paciente apresentou, febre que o nosso paciente apresentou. Conforme o Dr. Viriato falou no início, 77% dos sintomas iniciam nas primeiras 48 horas. E o manejo, ele depende do estado clínico do paciente, estado hemodinâmico e da repercussão da função hepática do paciente. O tratamento conservador com antibiótico e acompanhamento do nível de hemoglobina e exames de imagem são suficientes em 43% dos casos. Quando há sangramento ativo, é necessário uma intervenção cirúrgica ou radiointervenção. A drenagem guiada por hematoma infectado ou embolização de pequenos vasos são os principais procedimentos radiológicos invasivos. E a cirurgia a gente vai reservar para casos de instabilidade hemodinâmica, sangue abdominal livre ou deteriorização clínica do paciente. Muito obrigado. Essa revisão eu fiz em artigos e publicações da literatura. Muito obrigado a todos. Estou disponível para tirar dúvidas, esclarecer. Parabéns aí pelo caso, ao serviço, ao Tiago pela excelente apresentação. A gente tem aí 10 minutos aí reservado para esse caso, conforme a nossa metodologia aí da reunião, e fica aberta a palavra aí para quem quiser fazer seus comentários. Qual que vocês acham que foi o mecanismo de lesão vascular ou de pequenos vasos intraparenquimatosos nesse caso apresentado? Então, esse caso eu quis trazer aqui porque a gente aprende mais com os erros do que com os acertos, né? Então, na colangia endoscópica, todos que fazemos aqui, a gente tem um turnover muito grande de auxiliares, né? Às vezes é o técnico, às vezes é o residente, e não é a pessoa, muitas vezes, que você consegue treinar e está habituada aos acessórios e ao fio guia, né? Então, é de sua responsabilidade do endoscopista orientar o auxiliar e ter esse controle absoluto, principalmente na manipulação do fio guia, né? Então, quando o auxiliar é inexperiente, às vezes ele está empurrando o fio quando tem que puxar ou puxando o fio quando tem que empurrar e não dá atenção adequada no fio quando você está trocando o acessório. Então,
eu acredito que esse foi um erro técnico nosso mesmo, de não ter esse controle, né, radiológico completo da ponta do fio guia, né? E a gente, geralmente a complicação ocorre quando a gente está com excesso de confiança, né? Um caso simples, tal, que vai ser rápido, e a gente não presta atenção em realmente orientar e treinar o teu auxiliar, né? Eu acredito que foi mesmo na troca de acessórios ali, a gente não teve esse controle do fio guia manipulado pelo auxiliar. Eu acho que foi esse um erro técnico bem primário mesmo, mas que pode ocorrer, né? A colangiografia é um procedimento altamente complexo, né? E que o auxiliar, na verdade, às vezes a instituição, não o caso do serviço de endoscopia, mas a situação em que a gente trabalha, quando vai fazer procedimento no centro cirúrgico, fora de hora, né? Às vezes confundem com um instrumentador, né? E na verdade ele não é um instrumentador. Quem está ali é um auxiliar, está realizando parte das manobras, né? Agora, enquanto o doutor Rafael falava, eu lembro que uma vez, quando eu fazia muita colangiografia, eu um dia estava nessa mesma situação e eu percebi que o auxiliar introduziu o fio guia com a extremidade errada, pegou a extremidade que não é a flexível, a de fora, e estava introduzindo dentro do catéter, né? Se eu não visse e esse fio guia fosse para dentro do parênquima, com certeza tinha mais chance ainda de dar uma lesão, né? Então, a mensagem desse caso aí eu acho assim fundamental, felizmente raro, né? Vocês conduziram tudo da forma que devia ser necessária. E parabéns aí pela iniciativa de trazer o caso, né? Para a gente conversar sobre também os nossos insucessos, porque a gente aprende muito com isso, né? Uns com os outros. A palavra está aberta aí, gente. O cálculo, nesse caso, era da via biliar principal, né? Eu não me recordo agora esse detalhe. Não foi uma instrumentalização com balão intrahepático. Não, não. Foi um caso bem tranquilo, mas o cálculo estava no colégio Coleta distal ali. Foi o Ela, fio. ela tinha um histórico de ter essa fístula biliar, né? Que a gente só passou a prótese em 2018 e resolveu, né? Uhum, uhum. Pós-colestectomia. Daí ela voltou com esse cálculo este ano, né? Mas era um caso, assim, que depois de ter feito o acesso de novo na via biliar, não era para ter essa complicação grave, assim, né? Perfeito. Tem algum colega do Rio Grande do Sul que queira se manifestar? Não havendo mais ninguém que queira fazer uso da palavra, a gente vai passar então para o segundo caso com a Carolina. Carolina, vou deixar você se apresentar, tá bom? Tá bem. Eu até já vou compartilhando a tela, deixa eu ver se para vocês ela aparece, e aí a gente pode ir falando. Aparece para vocês a minha tela aí? Sim, só precisa botar no modo apresentação. Isso, perfeito, tá perfeito, perfeito. Então, já começo me apresentando. Eu sou a Carolina, eu fiz a minha formação de gastroenterologia em Porto Alegre, no Conceição, e agora atualmente sou fellow de endoscopia do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina. Tá bem? Vamos começar então trazendo um caso de uma paciente feminina de 86 anos que compareceu na nossa emergência trazida pelo SAMU, pelo relato de fezes fétidas e enegrecidas nas últimas 2 semanas. Essa paciente relatava que vinha tendo crises de dor abdominal um mês antes disso, negava o uso de antiplaquetários, uso de anti-inflamatórios, não tinha nenhuma endoscopia prévia na vida, negava histórico de patologias do trato gastrointestinal e qualquer quadro prévio semelhante a esse ela negava também. Não estou conseguindo passar aqui, deixa eu ver. Agora passou. Como antecedentes, ela tinha HIV em tratamento regular há pelo menos 20 anos, já em acompanhamento com a infectologia, um CA de vulva ressecado recentemente, há 2 meses, e osteoporose. Utilizava TARV, carbonato de cálcio, alendronato, não tinha nenhuma cirurgia abdominal prévia, negava tabagismo e etilismo.
A paciente chegou em bom estado geral, com sinais vitais estáveis, sem alterações ao exame físico na chegada. O que chamava atenção era uma queda de hemoglobina nos exames coletados na chegada, sendo que o que também foi notado, né, foi a tendência à queda dessa hemoglobina nos exames retroativos, uma análise retroativa dos exames dessa paciente, já que ela tem um acompanhamento no nosso serviço, e aí a gente foi fazer a avaliação de exames prévios, e essa paciente tinha exames de novembro de 2022, com uma hemoglobina de 12,8, queda de 2 pontos em abril desse ano, 30 de abril, ela tem essa hemoglobina de 10,8, e na chegada nesse dia, no atendimento, 9 de hemoglobina. E esse relato de melena. Foi solicitada na chegada uma tomografia que não tinha, de abdômen, que não tinha achados dignos de nota, essa tomografia foi com contraste. E aí a equipe da emergência, então, solicitou avaliação por endoscopia, já que a paciente veio por melena, né? E com esses achados de laboratório e esses achados da endoscopia. A gente visualizava no antro gástrico essa lesão, com um pedículo bastante largo e bastante longo também, era um pedículo bastante grosso, que adentrava o canal pilórico. E a gente via que a base de implantação bastante larga, uma lesão bastante pronunciada, volumosa, e aqui ela adentrando bulbo, transição de bulbo para a segunda porção, aqui a gente conseguia ver que a lesão podia até causar sintomas obstrutivos, o que foi depois questionado ativamente, mas a paciente não tinha esses sintomas, não tinha vômitos, não tinha distensão abdominal, náuseas, realmente se manifestava com melena. Infelizmente, a nossa foto ficou muito ruim do polo cefálico dessa lesão, em que havia era erodida, era erosada e tinha sangramento. Então, isso é importante falar, essa lesão era sangrante. Então, a gente questiona, né? O que vocês pensam a respeito desse tipo de lesão? Se para vocês isso é familiar, já foi visto em endoscopias de vocês, no paciente com sangramento digestivo? Se fariam a remoção dessa lesão, se acham que ela justificaria essa melena. Não tinha nenhum outro achado digno de nota que justificasse a melena, tá? Isso é uma coisa relevante para eu dizer aqui. Não tinha úlcera, essa paciente não tinha malorivais ou qualquer outra causa de hemorragia digestiva alta, não tinha. É apenas o achado dessa lesão e uma atrofia no antro, metaplasia, enfim, e essa formação polipóide pedicular. Bem, então fica a pergunta, né, que é trazida pelo caso, primeiro de se há possibilidade de se aventar algumas etiologias para essa lesão polipóide, e depois qual a conduta. Eu vou abrir a palavra inicialmente aos residentes, né, aos residentes dos três estados aqui, Paraná, Rio Grande do Sul, que queiram se manifestar, e na sequência os staffs, por favor. Nosso questionamento é se já viram esse tipo de lesão, se tem alguma hipótese diagnóstica para isso e se poderia justificar essa melena dessa paciente. E então, como o Dr. Virato disse, entendo uma hipótese e achando que justifica, se fariam a ressecção dessa lesão. Ou faz só tratamento com H. pylori? É, Doutor Flávio Ivânio. E aí, doutor Flávio Ivânio? Bom, uma coisa que eu pensei, vendo essa lesão aí nessa localização, eu pensei num pólipo fibroide de Vanek, é uma lesão que muitas vezes cresce nessa região aí, e eu nunca vi sangrar tanto assim a ponto de fazer um HDA, né? Mas, né, pelo aspecto da lesão, eu acho que poderia entrar no diagnóstico diferencial aí. alguém está... Um outro diagnóstico que me pareceu ali na base, pareceu uma lesão subepitelial e depois... Volta a imagem, Carolina, por favor. Vou voltar. Opa! Ops, ops, Opa, ops.
parecia ser uma lesão subepitelial ali no antro e que tinha algum crescimento ali na ponta ali, né? Então, a gente podia pensar em algum diagnóstico diferencial, de repente um giste ulcerado, alguma coisa Alô? nesse sentido. E qual seria a tua conduta, Flávio? Eu tentaria. Bom, a Carolina mostrou uma imagem que ela botou uma alça ali de polipectomia. Não, o caso foi ressecado no serviço, né? A colega aqui, doutora Letícia, que estava conduzindo o caso, que infelizmente, por razões pessoais, não pôde estar presente hoje, sentiu muito a não poder estar com a gente, mas a gente foi feita a ressecção, a Carolina vai mostrar. Mas vocês acham que fariam a ressecção imediatamente? Tem sentido fazer ultrassom endoscópico? Aguardaria? Alguém pensa diferente? Eu tentaria puxar essa lesão para dentro do estômago para examinar melhor primeiro, né? Então, assim, para puxar uma lesão dessa para trás, para dentro do estômago, precisaria pegar uma pinça maior aí, uma Raptor, ou mesmo uma alça, né, de polipectomia para tracionar para ver o que é isso aí melhor, né? Examinar melhor. E, de repente, até pode se pensar numa ressecção e pensando que é o único achado dessa paciente, né? Que provavelmente seja a causa do sangramento mesmo, né? Eu colocaria, além do pólipo de fibroide de Wernicke, que eu acho bom, uma boa hipótese, eu colocaria também hamartoma gástrico, e eu também, se fosse o único achado que justificasse a anemia, eu também ressecaria. Foi o único achado, não teve outro achado assim. Vocês fariam uma colonoscopia nessa doente antes de decidir por essa ressecção? Se eu estivesse com essa lesão ali na minha frente, na mão, eu tentaria ressecar também. Ressecarias no dia do procedimento, assim, um sábado fosse chamado, está de sobreaviso, tens a equipe, tens tudo, está tudo certo, não tem nenhum outro problema. A doente veio para um exame diagnóstico por causa da melena, tal. E nesse mesmo momento tu ressecarias, tomarias algum outro cuidado, como é que faria? Eu acho que o interessante é, se for ressecar, deixar essa paciente internada, né? Porque de repente ela pode ter outra causa de sangramento e não ser essa, né? E de repente manda essa paciente embora, ela pode apresentar um novo sangramento, de repente pode chocar e eu deixaria ela internada, ainda mais nessa idade, né? Alguém quer fazer mais algum comentário? Doutor Viriato, Claro. com licença. E Ô, uma doutor César, nosso ecoendoscopia aí? presidente da Sobed, fique à vontade. E uma ecoendoscopia aí? Eu sei que o serviço de vocês tem uma certa facilidade, né? O que O que 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 vocês os acham? colegas acham aí? Importante Eu pergunta essa. tomei as minhas duas hipóteses principais, acho que foi o Dr. Flávio pensou, né? E se é um GIS e uma lesão subepitelial, será que a ecoendoscopia não ajudaria um pouquinho aí? Para fazer com segurança essa polipectomia, talvez, né? Com mais segurança? Não sei se vocês fizeram ou não também, né? Vocês acham que assim é para ressecar na hora, é, não tem mais sangramento ativo, daria para prosseguir nessa investigação, como o doutor César falou, ou não? Vocês acham que pode fazer que a ecoendoscopia não vai ajudar? Quem é que tem experiência com eco e que quer fazer um comentário aí? Ou mesmo que não tenha, né? Mas no sentido de não realiza eco, mas poderia indicar, logicamente. Bem, se ninguém vai comentar mais nada, então eu vou pedir para a Carolina continuar mostrando o que é que foi feito e, evidentemente, a gente também está trazendo esse caso aqui
para a gente ouvir a opinião de vocês, né? Que se teria alguma outra forma, talvez diferente da conduta, adotariam alguma coisa diferente da conduta que foi adotada no nosso serviço. Então, na minha prática diária, eu não faria a ressecção nesse momento, sem sangramento ativo. Pelo aspecto da lesão, eu acho que ela tem pouca chance de ser uma lesão subepitelial ali, no meu ponto de vista. Colonoscopia, eu acho que é válido para ser feito também, para descartar alguma outra causa, né? Não é uma situação de emergência, eu não vejo necessidade de fazer esse procedimento de forma emergencial. Então, dito isso, na minha prática, faria uma colonoscopia, conversaria com a paciente os riscos do procedimento, os benefícios, e programaria daí a ressecção de forma eletiva. Mas com a doente internada já desde esse primeiro momento, né? Sim, Perfeito. Concordo também, é o que eu faria também. Carolina? Então, vamos dar sequência. Foi ponderado, tudo isso foi ponderado no momento do exame com a doutora Letícia, que foi a staff né, que fez o gerenciamento da condução do caso. E ela realmente teve todos esses questionamentos, por isso esse caso está sendo trazido para a gente debater o que seria a melhor conduta. Não é algo tão fácil de tomar a decisão, até porque a paciente tem bastante idade, talvez foi questionada a realização do preparo, claro que no ambiente hospitalar, para colonoscopia, melhor cenário, mas será que realmente isso não era justificado totalmente por essa lesão que tinha uma superfície erodida, sangrante? Então, como o doutor Flávio optou, também a nossa staff, a doutora Letícia, fez a opção. Ela disse, não, eu estou com essa lesão aqui, está sangrante na superfície, no polo cefálico, eu vou remover, eu já vou tirar essa lesão. E é importante salientar que o nosso eco está em manutenção. A nossa ecoendoscopia, sim, a gente tem bem à disposição aqui no setor, mas ela está em conserto, o nosso aparelho. Então, a gente não tinha, e seria primordial, seria muito interessante a gente fazer essa avaliação por eco, e vou falar sobre isso agora também na revisão desse tema, tá bem? Deixa eu voltar aqui para a gente, então, ir para a condução do caso. Então, a condução do caso foi a remoção dessa lesão, que foi feita com a injeção na base do pedículo da lesão de salina hipertônica com adrenalina, seguida da passagem de uma alça de polipectomia. Doutor Flávio, a gente conseguiu tracionar, como eu falei, algumas imagens não ficaram muito boas, mas a gente tracionou essa lesão até a câmara gástrica. Foi tracionado primeiro se tentou usar a alça, mas pode ver na primeira imagem que a alça mais acabou sangrando ali um pouco do pedículo e não trazia muito bem a lesão, a gente então fez com uma cesta. A gente apreendeu lá e trouxe para a câmara gástrica essa lesão. E aí passou uma alça, então, de polipectomia, depois de ter injetado na base, e depois, então, cortou. Não foi fácil cortar, isso é uma característica desse tipo de lesão, muito fibroso, muito endurecido, então foi bastante difícil de fazer o corte. Essa é após a ressecção, né, o leito da ressecção que ficou. A gente vê que tem aqui lesão residual, aparentemente não foi uma ressecção completa, mas foi uma ressecção muito difícil, muito dura, muito difícil de cortar. Realmente bastante complexo, bastante complicado de fazer, e era bastante volumosa a lesão. Depois de ser removida, a gente usou a mesma alça para apreender a lesão e tracionar ela no sentido ascendente, né, pela cavidade oral, e aqui a peça, que foi enviada para o anátomo patológico. Infelizmente, a gente não tinha o nosso eco funcionando, nosso ecoendoscópio, porque, de fato, isso faria bastante diferença, a gente poderia estudar melhor essa lesão. Era uma lesão subepitelial, né, submucósica. Só um pouquinho, Carolina. Me desculpa aí lhe interromper, só para perguntar aos colegas se alguém faria uma técnica de ressecção diferente nessa lesão. Não? O silêncio, então, não. é concordante. Pode seguir, Carolina. Consegui.
Mostrando então as imagens das lâminas da nossa paciente, essas são lâminas do caso da nossa própria paciente, que foram fornecidas gentilmente pela nossa patologista, a doutora Flávia. Então, ela encaminhou as lâminas mostrando que essa lesão, então, tem um padrão fuso celular, né? Aqui uma visão mais panorâmica, aqui mais aproximada, uma distribuição multidirecional dessa celularidade fusiforme, né, inclusive com reforço perivascular, que é em casca de cebola, que se cita, né, onion skin, então isso é uma característica desse tipo de lesão, é uma lesão mesenquimal, uma lesão predominantemente centrada na submucosa, e essa lesão invadindo a camada basal da mucosa, mas centrada na submucosa, originada na submucosa, e com infiltrado eosinofílico importante, então a presença de eosinófilos era muito marcante, isso chamava atenção, a patologista nos reforçou isso, que é o que faz o diagnóstico com os diferenciais aqui, os diagnósticos diferenciais importantes num pólipo gástrico, uma lesão submucosa, é pensar, né, numa lesão subepitelial em giste, claro, um tumor mesenquimal, fusiforme, pensar em giste, pensar também em neoplasias de diferenciação neural, como um schwannoma, ela colocou, um leiomioma, ela falou que essas são as principais diferenciais que ela faz ali o painel e avalia tanto na histologia quanto na imunistoquímica. Tanto é que ela fez o CKIT, né, o CD117, que para o GIST cora 95% das vezes, e nesse paciente não corou, os núcleos aqui são de mastócitos que coram para o CKIT, mas que para o tumor do nosso paciente, da nossa paciente, não cora, ficou totalmente negativo, CKIT negativo. E o CD34, já que fica com esse marrom totalmente positivo, então é onde cora em marrom, né? É um CD34 difusamente positivo. O que para um GIST também poderia acontecer, ele também cora em CD34 para imunistoquímico, mas ele não teria esse padrão de infiltrado eosinofílico exuberante. Então, associando as duas análises, né, a patologista nos passou que esse infiltrado eosinofílico com esse padrão fusiforme multidirecional com reforço perivascular em casca de cebola, mais um CD117 negativo e um CD34 difusamente positivo, fala muito a favor, então, do diagnóstico de tumor fibroide mesmo, pólipo fibroide inflamatório, que é o pólipo de Vanek, que o Dr. Flávio, todos os nossos colegas presentes fizeram a colocação como uma hipótese diagnóstica, e de fato era a principal hipótese diagnóstica, inclusive da nossa staff, a doutora Letícia. Então, realmente veio esse diagnóstico, e aí aqui a gente, né, aqui é o AP mesmo, o laudo, né, com essa positividade difusa do CD34, e o CD117 é bem importante, né, o DOG1 também, que aqui não foi feito, mas que daria negativo, né, nesses casos de fibroide inflamatório, e para o GIST daria um positivo, né, tem mais chance de dar positivo. Outro importante marcador é a actina músculo liso, que para um leiomioma, que também é um diagnóstico diferencial, pode dar positivo aqui, e para o leiomioma daria muito positivo, né, difusamente positivo. Então, são alguns marcadores da imunistoquímica. Esse foi o nosso diagnóstico e a gente vê que a lesão comprometia a borda profunda, a gente realmente imaginava que tinha ficado alguma lesão residual aqui, né? E aí até isso também a gente trouxe para debater com vocês, depois da revisão que nós vamos fazer, sobre se vocês reabordariam essa paciente, certo? Então, até agora já pode ser falar antes da revisão, se quiserem dar alguma opinião, e depois do diagnóstico do anátomo patológico, se acham que fariam uma reabordagem para tirar aquela lesão residual, alguma coisa diferente, teriam feito a condução diferente do caso. Bom, o ecoendoscópio faria uma diferença também, né? Nós Bem, não. pegando aquele gancho da pergunta do ecoendoscópio é, do Dr. César, né? Nós não fizemos o ecoendoscópio, mas juntando todas as informações agora, imagino se a gente tivesse feito o ecoendoscópio ia mostrar que a lesão é mais profunda, que acomete a submucosa. Isso mudaria a conduta de vocês, no caso? A conduta inicial da ressecção inicial, vocês mudariam a técnica de ressecção? Porque o pólipo estava erodido, estava sangrando, o sangramento era do pólipo.
Eu acho que eu não mudaria a conduta aí, porque eu teria que resolver o sangramento a princípio, a priori, né? Então eu tomaria a mesma decisão que a doutora. Quem que foi a doutora mesmo, Carol? Letícia, Letícia. Letícia, isso. Tomaria a mesma conduta e depois viria como resolver o restante da lesão, porque ficou uma lesão residual, né? Uhum. Eu tenho uma experiência muito ruim com pólipos inflamatórios, porque ele tem um comportamento de recidiva muito elevado, assim, sabe? Até algumas ocasiões eu tive que levar esses pacientes para gastrectomia, para antrectomia, para resolver o caso, sabe? Então, não sei se a gente poderia acompanhar esse paciente para ver se vai haver recidiva, porque encaminhar esse paciente já de cara para um tratamento cirúrgico nessa idade também é meio complicado, né? Então, eu Exato. faria o possível para tentar resolver endoscopicamente num segundo momento, porque a gente vai ter que esperar cicatrizar isso aí, talvez até fazer uma ecoendoscopia para analisar se tem quanto de lesão residual ainda tem, né? Uhum. E eu acho que acompanharia daí esse paciente. mais algum comentário aí, doutor César, doutor Rafael, os outros colegas residentes? Eu tive um caso desse, de uma lesão mais plana, e eu fiz a ressecção também e veio pólipo fibroide. Pelo que eu lembro da época que eu fiz a revisão, o tratamento endoscópico ele é muitas vezes insuficiente para você tratar isso. Como o Dr. Flávio falou que tem alto índice de recidiva, né? E de ressecção incompleta, né? E recidiva posterior. E acho que nesse caso, se a paciente não apresentasse mais sintomas, mesmo que apresentasse recidiva, eu não sei se indicaria uma nova ressecção. Vocês fariam uma endoscopia de controle e se fariam após quanto tempo? Considerando que a doente tivesse uma evolução clínica favorável, sem sintomas, a indicação só pelo controle dessa ressecção. Acho que Uns 3 meses. 3 a 6 meses. Só uma pergunta, como é que era o status clínico dessa paciente? Pela idade, né? 86, né? Isso, né? A doutora Letícia passou esse caso para a gente, informou que ela era uma paciente já mais debilitada, com 86 anos e não tão bem, não tão funcional. Eu acho que isso tem que levar em consideração, mas eu acho que refazer uma endoscopia eu também sou favorável em repetir daqui a alguns meses, né? Hum. Mas reabordar por lesão residual nessa idade e sabendo da evolução do pólipo fibroide, eu acredito que também acho que a conduta é expectante, né? Eu acho que não precisaria reabordar. Claro, só se sangrasse novamente, acontecesse alguma mudança no quadro clínico dela, né? Sim, essa consideração do Dr. César é bem importante, porque como ela não é uma paciente super funcional, uma paciente que já está, né, com debilitada da senilidade, a gente ficou considerando também na revisão sobre o comportamento desse tipo de lesão, qual a expectativa de vida da paciente versus a gente reintervir por um comportamento dessa lesão lá na frente, que, né, não é um comportamento maligno, e demoraria talvez bastante tempo, pode recorrer, mas na revisão que eu vou agora falar, a gente vê que recorrer por si, ok, pode recorrer, mas que a indicação de ressecção estaria associada a sintomas, que os pólipos fibroides inflamatórios, de fato, não precisam necessariamente, se forem achados incidentais, serem ressecados. Eles vão ser ressecados em pacientes sintomáticos. E aí, numa paciente que já vai estar aí com seus quase 90 anos daqui a pouco, né? E talvez se ela estiver muito bem no segmento, e nas revisões, então, que eu fiz, a gente tem muitos relatos de caso, até de ISD, e a ISD não ter sido o suficiente, também não ter abrangido a lesão por completo e ter ficado uma margem profunda, comprometida, e nesse relato, então, dessa ISD, os autores colocaram que não viam motivo para ressecar o restante, porque, de fato, o comportamento dessa lesão não é agressivo, né? Então, isso tudo é para considerar de fato. Mas obrigada pelas contribuições, até porque a gente não sabe ainda, né, até que ponto a gente vai intervir. E uma cirurgia
considerar uma gastrectomia, realmente está lá, né? Está descrito o tratamento cirúrgico desse tipo de lesão. E até, doutora, eu queria perguntar para o doutor Rafael, tu falaste que tu revisou que a ressecção endoscópica, quando foi essa época? Que a revisão endoscópica não era tão adequada quanto a cirúrgica, porque agora na última revisão até fala mais o contrário, assim. Não, eu digo que a ressecção endoscópica ela não é curativa, né? Deixa muita Uhum. lesão residual, não que não seja adequada, né? Ah, Mas sim. eu concordo com você que só tratar os sintomáticos, né? Nesse caso também eu acompanharia, né? Já Uhum. sabendo de antemão que foi deixada lesão residual, né? Sim, sim. Bom, então, para falar justamente da revisão da literatura sobre isso, né, a gente Oi, tem... Carol. Ui, Carol, eu desculpe. tenho uma dúvida. Ali na ressecção, os outros chefes, daria para usar um endoloop para fazer a ressecção? Sem dúvida. Não sei o que os chefes vão dizer, mas com esse pedículo aí largo, já na revisão eu vi alguns casos com endoloop, mas os Eu acho que o endoloop aí você vai ter dificuldade pelo espaço de posicionar o endoloop na base desse pólipo, porque é uma base larga e a cabeça desse pólipo parece que ocupa boa parte do duodeno ali, né? Então, como a alça ela é mais rígida, então ela é um pouquinho menos. Não sei se houve muita dificuldade para posicionar essa alça aí, mas o endoloop ele é meio molinho, assim, então para posicionar, eu até pensei em botar um endoloop aí, mas não sei se vai ser tão fácil de colocar o endoloop, mas é uma opção, assim, de você ter uma, digamos, uma hemostasia mais definitiva aí da. E aí você veja que a hora que cortou ali, não sei se o endoloop vai ficar preso naquela base curtinha ali, né? Talvez ela vai escapar depois. sim. Provavelmente o endoloop não iria atingir o objetivo de hemostasia, de ficar fixo no coto, a não ser que você deixasse uma quantidade de lesão residual ainda maior, né? Se você já está pensando ali no polifibroide de tentar remover o máximo possível, eu não usaria endoloop, né? Obrigado. Bom, então sobre a revisão, né, tem muito relato de caso, não tem assim amplas revisões de literatura, achei uma revisão sistemática relativamente recente, de 2021. Essa que eu comentei com vocês, que é esse relato da ISD, que mesmo não tendo sido atingida a profundidade adequada, eles optaram por só dar segmento, realmente não reabordar essa paciente. A gente vê casos, então, sim, de hemorragia digestiva, seja por sangramento oculto com anemia, né, persistente, ou casos, inclusive, de choque hipovolêmico. Esse caso relatado aqui é de uma hemorragia grave, né, referente a um pólipo fibroide inflamatório. Aqui, técnica com uso de endoloop, falando de técnicas de ressecção dessas lesões. E o importante aqui falar sobre né, como esses pólipos podem ser recorrentes, mas aqui nesse artigo foi interessante, nesse relato de caso, sobre falar da importância do eco, né? Aqui esse pólipo fibroide inflamatório, ele invadia a muscular própria, né? Então, essas lesões podem ser, não é comum que invadam a muscular, mas realmente pode acontecer, e aí, nesse caso, a gente teria um melhor estudo da lesão antes de ressecá-la, né? O ecoendoscópio faria toda a diferença, com certeza. Então, o pólipo fibroide inflamatório é um tumor mesenquimal, é raro no trato gastrointestinal todo, ele pode acometer, o principal local é o antro gástrico, mas ele pode acometer intestino delgado, sendo no intestino delgado o ilho a localização mais comum, causando intussuscepção, quadro de abdômen agudo obstrutivo. Esses pólipos podem acometer também reto, sigmoide, seco, então, assim, eles podem acontecer ao longo do trato gastrointestinal. Como os diferenciais eu já citei, os diagnósticos diferenciais mais importantes, o GIST, o leiomioma, tumores de diferenciação neural, tumor desmoide, sendo o amartoma também um tumor mesenquimal, acho que foi o Dr. Rafael que citou, também entra, né? Então, são tumores mesenquimais, lesões de submucosa.
É uma lesão, então, subepitelial que surge na submucosa e pode envolver a camada basal, como no nosso caso envolvia, da mucosa, né? Representa menos de 0,1% de todos os pólipos do trato gastrointestinal, então é raro mesmo, né? Relativamente raro. E as localizações mais frequentes eu citei para vocês agora há pouco. Podem surgir de forma esporádica ou associados a um histórico familiar. Nesse relato de caso, que foi o único que eu encontrei, de 1992, um relato de uma história com associação familiar, nesse condado aqui em inglês, em que várias mulheres de gerações subsequentes tiveram pólipos recorrentes e múltiplos, todos eles fibroides inflamatórios, mas depois ficou esse caso isolado e não teve mais relatos de síndromes familiares. Foi em 1949 a primeira descrição desse pólipo, que era descrito como um granuloma eosinofílico por Vanek, foi por isso pólipo de Vanek, foi ele que descreveu pela primeira vez. E a etiologia permanece obscura, sendo que historicamente a hipótese era de que era uma lesão reativa, inflamatória a algum insulto, então um insulto que podia ser um trauma, até o H. pylori, mas hoje se sabe que é uma lesão neoplásica, benigna, associada à mutação, então, genética no receptor alfa do fator de crescimento derivado de plaquetas, que é esse fator. Por isso, se fala hoje que é uma neoplasia mesmo, uma lesão neoplásica, embora benigna. Na sua maioria, eles são assintomáticos e, nesse caso, não está indicada a ressecção. E quando sintomáticos, então, eles podem se manifestar principalmente por dor abdominal recorrente e saciedade precoce, sintomas que podem ser oclusivos ou suboclusivos, e pode se manifestar com sangramento, com hemorragia digestiva, sendo evidente ou oculta. E ao exame endoscópico, normalmente são lesões solitárias, normalmente no antro gástrico, podendo ser sésseis, pediculadas e até ulceradas, e podem atingir tamanhos bem exuberantes, de 2 a 20 centímetros de tamanho. Aqui algumas que nos artigos que eu revisei, exemplos, né, algumas lesões para vocês verem como é que elas podem aparecer, então assim, ulcerada, essa outra aqui, uma outra, então, todas aqui, né, lesões de antro, então, bem interessante ver que essa localização é bem frequente. Aqui, mimetizando um câncer, né, gástrico, não parecia um fibroide inflamatório isso aqui, mas na biópsia realmente veio. Aqui, com a técnica de endoloop, foi ressecada essa lesão. E aqui outro pólipo fibroide inflamatório, com pedículo largo. Então, são os achados da patologia, eu falei lá do nosso paciente, são sempre bem clássicos, como esse, uma proliferação de fibroblastos, células fusiformes e esse reforço ao redor dos vasos em casca de cebola, um infiltrado inflamatório predominante de eosinófilos, na imunistoquímica a positividade para CD34 é difusa e o fator esse do crescimento plaquetário, e o comportamento dessa lesão que é benigno, né, baixíssimo risco para malignidade, não sendo recomendada, então, nos artigos que eu revisei, uma nova intervenção em pacientes que estejam assintomáticos, inclusive eles não recomendavam, inclusive, a vigilância, só se tivesse sintomas, né, e tem relatos de lesão recorrente e lesão invasiva, nessas que eu revisei, como eu comentei com vocês, lesões que invadem até a muscular própria, então, interessante saber que alguns casos isolados a gente tem de relato disso aí. E pacientes sintomáticos, então, são aqueles em que nós vamos intervir, então, pacientes que tenham sangramento ou sintomas como vômitos, dor abdominal, aqueles que eu citei. A ecoendoscopia, quando estiver disponível, é muito importante, né, visualizar e estudar bem a lesão antes de ressecar. Claro, se isso for passível de ser feito, se o paciente não tiver um sangramento incontrolável, se fosse o caso. E as técnicas utilizadas hoje nas revisões que eu fiz, realmente as técnicas endoscópicas são suficientes, né, e eficientes. Então, acaba que a maioria dessas lesões hoje em dia, né, na atualidade, são ressecadas por polipectomia, mucosectomia e até ISD. Em últimos casos, como antigamente se fazia mais gastrectomia, para lesões de ilho, enterectomia, até hemicolectomia, tem descrito na literatura para lesões de cólon, enfim. Mas as cirurgias hoje acabam sendo em menor número em relação aos procedimentos endoscópicos. Então, para mensagens finais, a neoplasia é rara, é benigna, a etiologia permanece desconhecida, geralmente é assintomática, e nesses casos nós não precisamos ressecar, vai ser um achado incidental numa endoscopia por outro motivo.
Vai ser uma lesão polipoide de submucosa, endoscopicamente a gente vai ver, então, recoberta por uma mucosa usual, pediculada ou céssio. Quando indicada a ressecção, a via endoscópica costuma ser eficiente, né? É, às vezes, de difícil ressecção por esse componente mais endurecido, e esse AP que eu comentei com vocês, excluir GIST, né? Porque é uma anaplasia mesenquimal de células fusiformes, é importante excluir GIST, e não é indicada, na maioria dos casos, a vigilância, embora haja esses casos isolados de lesão invasiva e recorrência. É isso, pessoal. Obrigado, Carolina. Eu acho que no nosso caso, dependendo da situação da paciente, a gente vai pelo menos fazer uma revisão, um controle daqui a uns 4, 5, 6 meses, né? A gente vai discutir ainda isso, mas essa minha pergunta fica aqui no ar para vocês responderem, né? Se depois desse relato vocês fariam o controle endoscópico, como a minha tendência, pelo menos, seria essa, mas quero ouvir a opinião de vocês e, na sequência, como já encravamos aqui 60 minutos da reunião, eu devolvo a palavra ao doutor Rafael. Eu tive um caso recente de um pólipo desse num paciente bem mais jovem, um paciente de 50 e poucos anos, em que o pólipo não era muito grande, mas era no canal pilórico. Eu programei uma mucosectomia, ressequei por mucosectomia e fui fazer o controle dali uns 3 meses, e esse pólipo havia recidivado e estava muito grande, assim. Então, assim, às vezes ele tem um comportamento maligno, sabe? E aí eu programei para fazer uma mucosectomia, um ISD. Aí eu programei o ISD e dentre as avaliações que ele estava fazendo para fazer o ISD, levou mais um tempinho. E aí, quando eu entrei para fazer o ISD, esse pólipo já tinha crescido para dentro do bulbo duodenal e eu daí abortei e encaminhei esse paciente para uma antrectomia. Então, esse foi um caso mais recente que eu tive. Eu acompanho alguns casos aí que eu devo ter mais ou menos aí em torno de uns 5 casos que eu ressequei, né? A maioria desses 5 casos que eu tenho, eu acho que 3 foram para gastrectomia e 2 eu consegui resolver com ressecção endoscópica. Então, ficou no meio a meio, assim, entre os que eu operei e os que eu resolvi endoscopicamente. Minha experiência é mais limitada, eu tive um caso só que eu ressequei, não sabia que era que era que era pólipo, foi indicada a ressecção pelo colega, eu ressequei e deu para ver que ficou lesão residual nessa lesão céssio e a lesão recidivou. E daí, naquela época, como eu disse, eu revisei a literatura e como a gente tinha o diagnóstico histológico desse pólipo fibroide, e daí eu optei por não fazer mais nenhum outro tipo de ressecção. Mas a lesão, ela recidivou. E já não tenho mais o segmento desse paciente, né? Mas eu faria um novo exame só para, como a paciente tinha muito sintoma de sangramento, eu acompanharia em 6 meses, no primeiro ano, 6 e 6 meses, e depois vendo que ela, mesmo que se recidivasse, mas não de maneira polipóide e muito agressiva, daí eu ampliaria esse controle só para não deixar essa paciente desgarrada, vamos dizer assim, do controle ambulatorial. Doutor Viriato, estão me ouvindo? Sim, sim, Sim. alto, claro. Boa noite aí, pessoal. Desculpa aí que cheguei um pouco depois, mas eu parabenizo pelo caso aí, a exposição da Carol muito didática, muito boa, a condução do doutor Viriato para que a gente pudesse pensar, né? E os colegas aí que aprendi bastante, até porque não são casos frequentes, então quando reúnem alguns colegas com mais experiência, que podem nos relatar isso, para além da revisão de literatura que foi feita pela Carol, né? Um, Só para não me alongar sobre essa última questão, eu faria sim, concordo com o Dr. Viriato, faria um controle, não sei, em 3, 4, máximo 6 meses,
porque o que o Dr. Flávio comentou, eu nunca tive um caso assim tão exuberante como esse, mas alguns pólipos inflamatórios grandes do antro que me foram encaminhados para ressecção e do corpo também, surpreendentemente, sempre recidivam, é muito comum a recidiva, né? Talvez pelo que a Carol falou, a natureza neoplásica, por mais que seja benigna, tem um comportamento mais agressivo. E claro que a idade da paciente nos deixa fora a opção cirúrgica, né? O Dr. Flávio falou que fez antrectomia no paciente mais jovem, e eu concordo porque esse pólipo iria perseguir paciente e médico por muito tempo, né? Se não pela vida inteira, porque por algum motivo eles voltam, e a ressecção endoscópica não é suficientemente profunda para ser transparietal, todas as camadas. Então, eu acredito que essa paciente possa ser acompanhada por endoscopia a cada 6 meses, no máximo, e se o pólipo voltar, apenas observar, mas se voltar muito empolgado, como foi o Dr. Flávio que falou, e que eu vi também no meu caso, eu acho que o ideal é fazer mucosectomias menores de tempos em tempos, porque aí você nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Não faz uma cirurgia, mas também não deixa o paciente obstruir ou vir a ter uma hemorragia importante. Mas aprende muito com o caso e com a experiência dos colegas. Muito obrigado. Boa noite. Eu fico com uma dúvida, né, quanto à experiência dos chefes. Ah, Se fosse uma ressecção por ISD, não sei se tem relatos do índice de recidiva nesses casos, já que seria uma ressecção mais abrangente, assim, do ponto de vista endoscópico. Se a taxa de incidência geral poderia ser menor, de reincidência, né, da lesão. Acho que pela literatura, o ISD lógico que também depende do tamanho da lesão, mas que o ISD é relativamente eficiente para não impedir a recidiva, já que a gente consegue fazer uma ressecção muito rente à muscular própria ali da parede, né? E como ali no antro a parede é mais espessa, então a gente fica um pouco mais machinho, né, para fazer essas ressecções no antro. Se eu não estou enganado, a revisão da Carol tem uma publicação de uma ISD que tem todas essas características que foi mencionada pelo Dr. Flávio, mas que no caso publicado recidivou também, não é, Carol? Na verdade, ele não coloca como recidiva, ele coloca que aparentemente ele tinha ressecado a lesão macroscopicamente, parecia ter sido removida por completo, mas que na histologia veio com a base, com a margem profunda comprometida. E ele disse que, infelizmente, na histologia não se confirmou a ressecção completa, mas que ele não reabordaria, que ele acompanharia, porque o comportamento da lesão era bem. Ou seja, não era recidiva, né, Carol? Era lesão residual, né? Isso, Uhum. isso, não foi recidiva, foi uma lesão que não foi ressecada completamente. Agora, você falou, Carol, que ela atinge a muscular própria também? Sim, em alguns relatos de caso. E no nosso caso também? No nosso caso, a gente não sabe, a gente não estudou até lá. Provavelmente, né? Uma alternativa para ressecção, para gastrectomia, que cada vez assim mais a gente lê em outras situações, inclusive até em neoplasia, é a ressecção full thickness, né? A ressecção de toda a parede, com intervenção combinada com a cirurgia videolaparoscópica, né? É caso que é óbvio que isso também passa por uma viabilidade maior, dependendo da localização da lesão. As lesões no corpo, no antro, na parede anterior, junto da grande curvatura, tornam isso mais tecnicamente mais factível do que as lesões na parede posterior e junto da pequena curvatura. Mas essa talvez possa ser uma alternativa para não realizar uma gastrectomia, né? Como disse antes, acho que foi o Dr. Rafael, né, que a solução é cirúrgica, né, se quiser solução definitiva, né, porque a própria ISD tem essa limitação. A ISD ela foi concebida para lesões extensas e não demasiado profundas, né? A ISD navega sobre rente muscular própria, mas não além disso.
Então, não, talvez por isso que os colegas não conseguiram ampliar a margem de sucesso com a ISD, né? Me parece que aí estamos amarrados ou à cirurgia, ou, num caso como esse, mais idosa, a um segmento endoscópico. É mais fácil uma mucosectomia quando a lesão está menor, né? Sim. Doutor Rafael, sim? E Carolina? Não, eu só ia, por enquanto, dizer que todas essas considerações a gente está muito agradecido, porque a gente tem como o principal ponto na nossa paciente, por isso a gente trouxe esse caso, a idade e o comprometimento da funcionalidade dela e não poder ser tão simples fazer um segmento como esse, com gastrectomia, como foi feito pelo Dr. Flávio no paciente dele, como o Dr. Rafael citou, realmente seria muito mais fácil, né? Mas aqui a gente tem isso e trouxemos o caso para discutir o que fazer, né? Qual o segmento para uma paciente que está com quase 90 anos, mas bem interessante, está bem produtivo. Desculpa, doutor Rafael, pode seguir. Ô, Rafael, a reunião é sob o seu comando, senão nós vamos ficar conversando aqui até. A gente gosta de Acho estar que junto, não está dando aí para a gente tomar um vinho junto, tal, até porque ainda é quinta-feira, mas se a gente estivesse aí numa reunião presencial, talvez a gente fosse para o Bolonha, é isso? isso. É isso, tá bom. Então, eu acho que foram dois casos muito ilustrativos. Eu agradeço e parabenizo os dois apresentadores. Eu acho que os dois casos eles cumpriram bem a função da nossa reunião aqui, que é todo mundo aprender com esses casos aqui em conjunto e a gente discutir isso com os outros médicos do staff, os residentes. E eu acho que, que a gente deve manter esse nível de discussão aqui, que foi muito produtivo mesmo.